Bom, olá, boa tarde. Então, a ideia aqui é falar sobre, antes, daqui a pouco já me apresento, mas falar sobre bases de dados geodemográficas, principalmente as bases que a gente trabalha com dentro da MapFry, né? Para que todos os usuários da MapFry se sintam confortáveis, usuários, consultores até que trabalham com os nossos dados, se sintam confortáveis também de saber de onde que vem nossos dados. Para nós não queremos que seja uma caixa preta o que a gente faz, e que vocês se sintam confortáveis e entendam também de onde que vem as nossas fontes primárias, umas delas, né? Hoje nós vamos falar de todas elas, mas pelo menos começar as principais fontes, uma delas, a principal fonte de dados para os nossos dados. Só falando um pouquinho, principalmente quando eu falo, eu venho de uma cidade chamada Piquete, interior de São Paulo, uma cidade de 14 mil habitantes. Tinha, pelo censo agora, pela prévia do censo, já tem até menos já é uma cidade que está diminuindo. Então eu gosto às vezes de dar exemplo de Piquete, tanto essa questão de dados de demografia em termos de crescimento e decrescimento populacional, como também às vezes de algumas dinâmicas de geomarketing, quando eu falo mais de geomarketing. Depois eu fui para Campinas, onde eu fiz a graduação em estatística e fiz meu mestrado em demografia, em estudos de população. Então foi onde eu comecei a ter os primeiros contatos aí com a parte tanto de dados, mas principalmente ligados aos dados demográficos, né? Métodos de projeção demográficas, projeções estimativas demográficas. Isso foi, depois eu estou aqui 15 anos em São Paulo, na capital. Depois, quando eu vim para cá em 2007, quando eu comecei a trabalhar com geomarketing. Passei por bancos, passei por consultorias e agora eu estou na MapFry, sempre trabalhando com geomarketing. Ou, principalmente, bancos era para abertura em áreas de CRM, mas para abertura de lojas, né, de agências bancárias. Depois passei também pela Serasa. Todo mundo conhece a Serasa pela uma empresa de crédito, mas também trabalhei muito com geomarketing na área de marketing, prestando serviços, consultorias para cliente. Depois passei por algumas outras consultorias e agora na MapFry, onde trabalho principalmente com essa parte de dados, dos dados que estão carregados na plataforma. Então, a ideia é falar um pouco desses dados, né, dos dados geodemográficos, dados que estão dentro da plataforma, ou que fazem parte, a gente trabalha com esses dados para depois carregar dentro da plataforma, porque discutir principalmente as fontes primárias que são esses dados. Quando você pensa um pouco do objetivo em termos de uma análise de geomarketing, você pensa em mapas, né, a visualização, a parte de dados e a parte de metodologias. O foco hoje vai ser principalmente na parte dos dados, principalmente nos dados primários, né, como que eles são trabalhados, quais são as nossas fontes, não necessariamente como eles são trabalhados. Às vezes tem algumas metodologias, não dá para entrar tanto no detalhe, mas principalmente de onde que vem os nossos dados. E afinal são os dados com eles que nós conseguimos fazer essas correlações espaciais e correlacionar com os fenômenos de nosso interesse, né? Se eu acredito que existe uma dependência espacial, que existe uma relação espacial dos nossos dados, é por isso que eu acredito que é por isso que eu trabalho com geomarketing, né? Os nossos dados, os dados que nós trabalhamos, ele tem uma dependência grande espacialmente. Se não tivesse, não precisaria ter uma explicação, não teria como estudar geomarketing, fazer análise de geomarketing. Mas a ideia dos dados é entender como são nessas correlações espaciais com o nosso fenômeno de interesse. Seja uma abertura de uma loja, seja estudar onde eu quero vender mais, enfim, todos os tipos de análise que vocês fazem no dia a dia sobre geomarketing. Os dados são capturados de diversas formas, né, que existem, como podemos capturar dados geoespaciais, sejam de sensores, sejam de transações bancárias, seja de serviços públicos, né? Em São Paulo mesmo, os dados do bilhete único, existem possibilidade de esses dados terem informações geocodificadas, dados de pesquisa, né? Principalmente agora falando do censo, né? O censo 2022 aí que está em campo, tá quase a prévia de finalização, a parte de pesquisa. As pesquisas elas conseguem já capturar informações também da geolocalização, da localização daquele usuário. Dados de mídias sociais, aí nem se fala, né? Você tem todos os nossos dados, basicamente, são capturados, são possíveis também de serem capturados. A informação espacial de onde está sendo aquela localização de onde nós estamos, via, principalmente, celular, né? E também dados de outros aplicativos aí, Cabify, Uber Eats, 99, iFood, em si. Todos esses dados, quase que tudo aí que a gente faz no dia a dia, nossos dados eles são passíveis de serem capturados, ter uma informação espacial dentro desse dado. Então, eu acredito aí que mais de 80% dos dados gerados são geolocalizados.
isso talvez o número seja até maior, enfim, porque tudo que a gente faz, ele, de certa forma, tem uma referência espacial que poderia ser colocada, até essa informação, essa referência espacial junto com o nosso dado, junto com o dado que nós geramos no dia a dia. E esses dados, né, que são a nossa alicerce aí para construir o nosso conhecimento, porque o dado por si só não é nada, né? A ideia nossa é chegar num conhecimento de alguma coisa, de algum fenômeno que nós queremos. O dado, ele pode ser desde uma visão micro, muito pequena, até uma visão macro, né? Uma visão bem maior do que uma visão mais completa, ou mais macro, mais generalista do que nós estamos falando. Eu posso vir desde uma análise de um ponto, por exemplo, um cliente, os pontos de venda, as minhas empresas, dados um pouco mais agregados, né, dos meus clientes, por exemplo, das pessoas onde elas moram, dados, por exemplo, por setor censitário, ou por H3, então eu já não estou falando mais de ponto, estou falando de polígonos, dados agregados, mas ainda assim numa visão mais micro, né, do que uma visão, por exemplo, de município. O município ele é muito mais heterogêneo do que, pensando no município grande, né, muito mais heterogêneo do que, por exemplo, o setor censitário, que é uma visão muito mais micro. Então, dependendo da escala também, isso aí, aqui nós não vamos falar especificamente de geografia em si, né, dos recortes geográficos possíveis, mas tudo isso depende da sua análise, do seu detalhamento que você precisa. Às vezes o setor censitário pode ser interessante, às vezes o município pode ser interessante. Uma cidade, por exemplo, como Piquete, cidade de 14 mil habitantes, talvez não faça muita importância você diferenciar tanto a cidade quanto não existe uma região, uma parte leste, uma parte norte, uma parte sul. Uma cidade que tende a ser mais homogênea e menos heterogênea do que, por exemplo, na cidade como São Paulo. Até isso eu trabalho bastante no meu mestrado, eu quis trabalhar muito com o conceito quando eu trabalho no meu mestrado, com o conceito de homogeneidade e heterogeneidade, né? Porque às vezes fala muito as cidades são desiguais, mas até que ponto que elas são desiguais mesmo? Será que uma cidade... Aí eu queria me trabalhar não com indicadores de média em si, mas com indicadores de desigualdade. O que uma cidade, de fato, quanto mais desigualdade eu tenho, mais micro, né, mais em detalhe eu tenho que olhar aquela cidade, maior a minha lupa eu tenho que colocar dentro daquela cidade para achar as diferenças que existem na cidade. Se uma cidade ela é mais homogênea, aí eu não preciso entrar no detalhe, talvez, de um setor censitário, de uma hora de ponderação. Eu estou falando de uma cidade toda no contexto. O contexto dela toda ela é muito mais parecido do que uma cidade maior, por exemplo. O setor censitário, quando eu venho para unidades menores, eu tendo a diminuir essa homogeneidade, essa heterogeneidade e trazer dados mais heterogêneos, por exemplo. Bom, e são esses dados, né, seja desde um ponto até, por exemplo, até um município, que permitem, por exemplo, a gente estudar, né, concentração de população, que eu estou trazendo um pouco já da visão da MapFry, então onde está concentrada a população, usando a visão aí do H3, que é uma geografia que nós trabalhamos, aonde que está mais concentrada a população, menos concentrada, o perfil da renda daquela população, então são dados também que nos permitem fazer isso. O potencial de renda, né, aonde que eu tenho maior, menor renda, enfim, não um curso em si de geomarketing, mas só por possibilidade de dar algum exemplo especificamente da utilização desses dados quando eu coloco ele numa visão mais espacial, numa análise espacial, numa análise de um mapa, por exemplo, para entender esses conceitos. Bom, falando então mesmo dos dados, de onde que vem as nossas fontes de dados, a principal fonte nossa de dado é o IBGE, né? Ele, talvez, a principal fonte de dados demográficos e, talvez não, com certeza, a principal fonte de dados demográficos socioeconômicos do Brasil é o IBGE. Diversas fontes de dados que existem do IBGE, algumas mais importantes, não mais importantes ou menos, depende do negócio, algumas mais granulares, algumas, enfim, tem diversas fontes com suas especificidades. Existem diversas pesquisas de IBGE, algumas mais utilizadas, outras menos, algumas muito mais específicas para um determinado negócio, para uma determinada atividade, mas existem inúmeras aí, né? Pesquisas sociodemográficas, censos demográficos, contagens populacionais que são realizadas em determinados períodos, entre os censos, principalmente. A POF, pesquisa de orçamentos familiares, a PNAD, enfim. Pesquisas especificamente mais econômicas, né? O cadastro de empresas, centros agropecuários, a PIA, a PAC, que são ligados mais ao comércio, atividades industriais, por exemplo. E os registros administrativos, né? São aqueles registros que partem geralmente de um órgão menor, municipal, seja um cartório, seja um órgão de saúde,
que daí vão sendo enviados para os estados, depois são enviados para o IBGE. Então, todo nascimento que ocorre é registrado, vai para os registros administrativos do IBGE, casamentos, óbitos, divórcios, são automaticamente que são registrados, por exemplo, em cartório ou na Secretaria de Saúde, automaticamente já são enviados para o IBGE. E na demografia, especificamente, a gente trabalha muito com esses registros administrativos, que são eles que a gente, pela questão da atualização deles, embora todo dado do IBGE é passível de erro, de mensuração e de mensurar esses erros também, a parte da demografia do IBGE que trabalha com esses dados, tenta minimizar esses erros e calcular onde se erra mais, onde se erra menos, enfim, tem toda essa discussão. Mas os dados que são, de certa forma, mais atualizados, né, não diariamente, mas com uma periodicidade muito mais curta, são os dados de registro administrativo. Então, você consegue entender bem mais a dinâmica demográfica do Brasil, em geral, principalmente etária e de casamentos também, de óbitos, mas principalmente nascimentos e óbitos são as duas principais componentes demográficas, né, que é onde quem está nascendo e quem está morrendo. A migração também, mas a migração no Brasil era um pouco menos importante, vamos dizer assim, do que talvez em alguns outros países. A migração tem efeito menor no Brasil do que nascimentos e óbitos. Então você consegue entender entender bastante a dinâmica das cidades, por exemplo, olhando os nascimentos. Então, são esses dados, principalmente, que entram nas projeções da população do Brasil. Falando principalmente de algum órgão, de um censo demográfico, né? De uma das pesquisas, vou falar especificamente do censo demográfico, falar um pouquinho depois de outras pesquisas também, mas eu vou detalhar um pouco mais, entrar um pouco mais no censo demográfico. Talvez não, é a nossa principal fonte de dados, é ela que baseia nossos dados, o básico mesmo para gerar os nossos dados principais, né? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, daqui a pouco algumas vou respondendo aos poucos, depois, se faltar, depois no final eu respondo todas elas, tá? O censo demográfico, ele é decenal, né? Foi feito em 2010, agora está em campo, era para ter sido feito em 2020, mas bastante pessoas, vocês já devem ter acompanhado aí. Teve a questão da pandemia, depois teve a questão de orçamentária também, ele está em atraso e está sendo realizado agora. Está em campo, já era para ter, está para finalizar, acho que em março agora eles tentam finalizar. Hoje mesmo, acho que eles falaram, essa semana, acho que eles já finalizam a parte, já começam a fazer as análises, mas ainda assim, até acho que março, final de março, eles ainda vão trabalhar em coleta de dados do censo demográfico. Ele é investigado em torno de cerca de 75 milhões de domicílios, então os recenseadores passam em todos os domicílios do Brasil. Aqueles domicílios são depois considerados ocupados, né? Existem domicílios que são vazios. E há dois modelos de questionários. Existe o questionário da amostra e o questionário básico, que não é amostral. O amostra é só uma parte da população que responde, acho que em torno de 11% mais ou menos dos domicílios. E o não amostral, todo mundo responde esse questionário. Então, o questionário básico, ele conta aí com 26 questões e investiga as características tanto gerais, né, tanto do domicílio quanto dos moradores. Acho que toda uma boa parte, né, por ser todo mundo, a amostral a chance é pequena de você ser recenseado. Na hora, você não escolhe, né, na hora que o recenseador vai fazer o seu levantamento, aparece lá qual questionário que você tem que responder. Eu mesmo respondi o questionário básico. Então, são 26 questões, bem rápido, em torno de 5 minutos você responde todas. E uma parte da população, aí aleatoriamente, responde o questionário da amostra. E aí já é um questionário um pouco mais completo, e aí ele conta com 77 questões e demora um pouco mais, em torno de uns 20 a 30 minutos, mais ou menos. Depende também do tamanho do domicílio, várias informações que tem que colocar. São aproximadamente 11% dos domicílios do Brasil que respondem da amostra, e aí isso representa em torno de quase uns 8 milhões de domicílios do Brasil que vão responder o questionário da amostra. Isso tem a ver muito como depois são disponibilizados. O questionário básico é disponibilizado de um jeito, os dados,
e o questionário da amostra é disponibilizado de outro jeito também, de outra forma, e até os níveis diferentes. Os níveis geográficos são diferentes também. Daqui a pouco eu falo. Aí as características principais que são levantadas mudam ao longo a cada 10 anos, tem toda uma comissão do censo que discute sobre isso, não é as que eles discutem sobre questões que deveriam entrar, que devem sair, dependendo do tema, tem questões que com o tempo se tornam um pouco menos relevantes, né? Com o tempo elas vão passando um pouco mais vão se tornar mais homogêneo. Percentual da população que estuda, por exemplo. Antigamente, existe um maior percentual da população que não estudava, que não tem ensino. Hoje em dia, esse percentual é bem menor. Então, algumas informações que às vezes não fazem mais tanto sentido. Telefone no passado, às vezes telefone não tem, celular, talvez era mais relevante do que hoje. Quase todos os lados do Brasil tem celular, pelo menos celular. Então, algumas informações eles discutem ao longo do tempo se são importantes ou não. Então, os principais sexo, idade, cor ou raça, religião ou culto, né? Se tem deficiência mental, físico-mental, migração, deslocamento, a migração se é internacional. Há 5 anos atrás tem alguns modos de perguntar sobre migração. Deslocamento para trabalho e estudo, né? Onde você trabalha, onde você estuda, quanto esse tempo de deslocamento. Dados sobre educação, sobre nupcialidade, se você casou, não casou, divórcio, enfim, qual é o seu estado civil, né, atual. Fecundidade, teve filho, quantos filhos, filhos vivos, filhos mortos. Isso é uma informação muito importante para entender a dinâmica demográfica, para entender principalmente, né, o início ali a reprodução brasileira, né, o quanto que a taxa de reposição, se existe, em que nível que ela está, e aí fazer projeções para que se a população do Brasil vai continuar crescendo, vai continuar diminuindo, por exemplo. Informações do trabalho e rendimento, também para entender sobre trabalho e as formas de rendimento que existem, se é de aposentadoria, se é de trabalho, se é de auxílios, enfim. Existe também uma outra pesquisa junto com o censo demográfico, isso começou em 2010, que é a pesquisa urbanística dos entornos dos domicílios, que eles entendem, analisam, né, respondem um questionário sobre a infraestrutura daquela rua, da rua de onde você mora. Isso daí quem faz é o recenseador antes de começar o censo. Ele vai lá e olha a rua e analisa se aquela rua tem identificação do logrador, se tem iluminação, pavimentação, calçado, enfim, várias informações que levam para entender o perfil daquela rua. Tem uma amiga minha até que fez um trabalho legal, o doutorado, mestrado dela foi usando esses dados aí de infraestrutura urbana, para entender mais da localização em si, né, da rua em si, e dos riscos também. Tentou fazer isso associado a alguns riscos que ela queria medir ligado à vulnerabilidade social, por exemplo, que era o caso. Então, a divulgação dos dados do censo, né, o IBGE ele não captura CPF, ninguém responde CPF. Existem informações que ele divulga individualizadas por pessoa ou domicílio. Aí o dado vem lá por pessoa, domicílio, e aí tem como você fazer o cruzamento, tem um código que cruza essa pessoa é desse domicílio, mas você não tem identificação nenhuma de localização, tipo de latitude, longitude, de rua, de endereço, de nome, de CEP, não sabe nada. A única coisa que você sabe é que esse dado, a entrega desse dado é por área de ponderação. Então eu falo melhor o que é a área de ponderação. Esse dado é uma amostra, são aqueles dados lá dos 11% dos domicílios, e ele é entregue por área de ponderação. Então, é um dado que você consegue fazer o cruzamento que você quiser. Eu quero saber, nessa área de ponderação, quantas pessoas são de determinada religião, participam de que frequentam determinada religião, tem determinada idade, e tem determinado sexo, e são estatísticos. Eu consigo fazer o cruzamento que eu quero, mas esse dado ele é entregue por área de ponderação, que são áreas maiores do que setores censitários. Não existe uma delimitação oficial assim exata, mas podemos pensar um bairro ou maior que um bairro, ou até mesmo uma cidade, assim, na área de ponderação. E a informação do questionário básico, que todo mundo preenche, né, responde no censo, é informada agregada por setor censitário. Então, o IBGE disponibiliza os dados por setor censitário, em torno de 400 e poucos mil setores censitários, a informação agregada. Então, nesse setor censitário moram X pessoas do sexo masculino, X do feminino, e várias informações já agregadas. Ele nos disponibiliza o dado
individualmente, mas tem agregados para esse setor censitário, para o setor censitário. Então, esse setor censitário, aqui é o mapa do setor censitário antigo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ela é a menor unidade utilizada por IBGE, né, tanto para a questão operacional, para a coleta de dados, então para o recenseador trabalhar em cima do setor censitário, e também para a divulgação desses dados. Então, o IBGE divulga o dado para cada setor censitário, por exemplo. E essas informações que eu falei agregadas. Então, aqui moram 100 pessoas, 50 são homens, 50 são mulheres. X tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, todas as informações agregadas por setor censitário. O setor censitário aí tem, em média, 300 domicílios na parte urbana e 150 no rural. Como se fosse, vamos dizer assim, cada quadra, mais ou menos, é um setor censitário. Isso depende da cidade, né? Áreas mais verticalizadas, áreas mais verticais com mais construções de prédios, são uma concentração, são menores. Áreas mais residenciais, mais de casa, o setor censitário tende a ser maior. Existe um prédio aqui em São Paulo, por exemplo, Copan, sei lá, eu tenho em torno de 1.200 domicílios, 1.200 e pouco, quase 1.300. Copan, por exemplo, são 3 setores censitários. O próprio Copan é dividido é o único prédio dividido em 3 setores censitários. Para 2022 aí serão, antes era 300 e pouco, 385 mil, se não me engano, e agora estão em 450 mil setores censitários para o censo de 2020. Depois do setor censitário, a unidade maior, talvez um pouco maior que nós teríamos, seria a área de ponderação. A função da área de ponderação está muito ligada às estimativas das informações do IBGE. Como eu tenho uma amostra, que a população é de 11%, que é feita essa amostra, depois eu preciso extrapolar esse dado, fazer uma extrapolação desses dados baseado em critérios estatísticos. E aí, baseado nas características da área de ponderação, de toda a população que está naquela área de ponderação, para extrapolar o quanto que aquilo ali representa do todo do Brasil, de todo de uma região. Ela é composta por setores censitários, às vezes a delimitação dela são setores censitários, agrupando a área de ponderação, eu chego agrupando setores censitários, eu chego numa área de ponderação, ou pode ser um próprio município mesmo, ou pode ser o próprio município. Municípios pequenos tendem a ser apenas uma área de ponderação. Então, o IBGE disponibiliza as informações, que é o que eu falei, detalhada de indivíduo por indivíduo, mas por área de ponderação. Eu consigo gerar essa área por setor censitário. Eu consigo gerar esses dados por área de ponderação. São Paulo, por exemplo, isso em 2010, São Paulo eram quase 13 mil setores censitários, e a área de ponderação são 456. Então, são agrupamentos de setores censitários que geram as áreas de ponderação. Ela tem um foco principalmente para calibrar as estatísticas estimativas da amostra do censo. Falando agora de umas outras unidades geográficas também são utilizadas, menos utilizadas ou mais utilizadas. Existem alguns dados que são passíveis, né, de ter por esses dados, às vezes de captura desses dados. Até teve alguma pergunta que alguém perguntou acho que o Eduardo Ferreira aqui, se utilizamos dados de outros órgãos, né? Por exemplo, no DF existe Codeplan. Para algumas análises, sim, para alguns estudos específicos, quando nós fazemos mais consultoria, estudo, às vezes acaba olhando para alguns dados específicos. Para outros, pensando no Brasil inteiro, não, porque eles são dados muito específicos, às vezes. Para fazer uns testes uma vez, eu usei os dados da Fundação SEAD, que é um dado aqui do IBGE, que é do estado de São Paulo, como se fosse o IBGE, né, do estado de São Paulo, como o Codeplan no Distrito Federal. Então, para os nossos dados em gerais, não. Mas para fazer as estimativas e para eu validar as minhas estimativas, eu uso, às vezes, os dados do SEAD. Então, porque os dados do SEAD, por exemplo, ele disponibiliza algumas informações por distrito e subdistritos do estado de São Paulo. Então, eu tento uso as técnicas do Brasil inteiro, não usando os dados do SEAD, faço as projeções, faço as estimativas e depois tento bater com os dados do SEAD para ver o quanto que eu estou errando ou não. Então, eu não uso geralmente esses dados para entrar nas minhas estimativas, para entrar nos meus cálculos, mas eu uso esses dados geralmente para validar o que eu estou falando, o que eu estou analisando. Porque é bem legal, às vezes, para uns estudos específicos,
aí sim acho que é interessante olhar nesses órgãos. São Paulo mesmo, cidade, também tem um órgão que consegue disponibilizar alguns outros dados, o Rio de Janeiro também, tem um órgão no Paraná também que disponibiliza os dados do estado, acho que de capital, de cidade que eu conheço é só no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas aí mais para alguns estudos específicos eu acabo utilizando esses dados de outros órgãos. Alguns órgãos já aconteceu disso, o IBGE é uma instituição que funciona independente de, claro, independente de questões políticas, mas ela sempre mantém a constância dos dados, existem algumas divergências, mas sempre está disponível. Fundação SEAD também, eu já vi que tem uma certa constância, mas existem alguns outros órgãos não, que funciona muito, muda muito em função de mudanças de governo, então também se ficar dependendo desses dados, às vezes bem certo, é um pouco complicado. Mas falando de distritos e subdistritos, é uma unidade interna ao município, né? Então alguns municípios têm essa divisão de distritos e subdistritos, e é uma divisão oficial do IBGE, o IBGE tem a malha de distritos, né? Traz lá nos dados do setor censitário, os distritos que existem, distritos, quais são os setores censitários associados a determinado distrito, para aqueles municípios que têm essa divisão. Então, o órgão público, por exemplo, passa essa informação para o IBGE, para a Prefeitura de São Paulo, divide São Paulo em 96 distritos. Faz isso de acordo com o setor censitário e disponibiliza para o IBGE. Já o conceito de bairro, ele já não é uma divisão não oficial do IBGE. Muito comum as pessoas questionarem, falarem bairro, eu quero fazer uma análise por bairro e gerar toda uma controvérsia, uma discussão, porque eu moro em São Paulo, na região de Pompeia, Perdizes, e existe uma grande... Isso não deve ser... Não acontece só aqui, né? Acontece em vários lugares, essas divisões não oficiais de bairro. Onde começa Pompeia, onde começa Perdizes, onde conhece o Morumbi, onde que não é Morumbi. Tem gente que brinca que, para quem conhece São Paulo, depois do Rio até o Paraná, tudo é Morumbi. Existem vários bairros ali, mas todo mundo chama de Morumbi. Então, essa questão de bairro, ela não é oficial. Existem algumas prefeituras que dividem a cidade baseado nos setores censitários, dividem os bairros, né? E delimitam os bairros de acordo com os setores censitários e passam para o IBGE. Aí o IBGE tem isso oficializado. Não é o caso, por exemplo, de São Paulo. Mas as cidades que fazem isso, o IBGE até coloca lá nos dados dele, junto com os dados do setor censitários, por exemplo, mas não é uma divisão oficial do IBGE. Quem é da geografia sabe muito bem, acho interessante o trabalho dessa discussão até do que é o bairro, né, a questão da pura divisão em si do bairro. O bairro acho que envolve muito mais do que ele envolve muitas outras questões geográficas, sociológicas, que envolvem uma discussão, enfim, do que é um bairro em si ou não. Mas o IBGE não trabalha com esse conceito de bairro. E é muitas vezes demandado para a gente, né? Eu queria fazer uma análise por bairro, entender os bairros, nós sabemos disso. Então, como nós trabalhamos com H3, quem já trabalhou com o McFly já deve ter visto, né? Existem dimensões diferentes do H3, então nós estamos, claro, queremos pensar nessa ideia de bairros também para o H3, mas ainda é uma proposta um pouco mais para frente, mas entender, também não olhar uma visão um pouco mais macro de agrupamentos de H3 que possam gerar novos bairros, de certa forma, alguns outros bairros, que não necessariamente vão ser delimitados igualmente o conceito de bairro que as pessoas conhecem. Aí depois, o agrupamento, né, dos distritos ou dos subdistritos, setores censitários, área de ponderação, vão gerar os municípios, que além de ser uma estrutura geográfica, ela também tem uma estrutura administrativa do Brasil, né? Então, seria a menor organização e estrutura, né, administrativa do Brasil, pela questão de administração de prefeitos, vereadores, enfim. O Brasil são 5.568 municípios, né? Falam em 5.570, às vezes, porque você vai ver também tem mais o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, por isso que às vezes parece 5.570 municípios. É só trazendo alguns números, né? 45% dos municípios do Brasil possuem menos de 10 mil habitantes, então você tem quase 50%, metade dos municípios do Brasil pequenos, né? Vamos chamar pequenos. Isso é um outro conceito também que não existe, existem alguns, uma vez que o Ministério das Cidades fez essa quebra de tamanho de município, de porte de município, existem alguns geógrafos também que já fizeram isso,
mas não existe um consenso do que é município pequeno, médio, grande. Quase 70% dos municípios também possuem menos de 20 mil habitantes, também, que alguns classificam também como municípios pequenos. Então, você tem uma boa parte dos municípios aí sendo de municípios pequenos. Em 2010, acho que foi a última vez que surgiram novos municípios. Depois disso, por questão até mudou a legislação, ela ficou muito mais rígida e isso, não surgiram mais novos municípios. Os 5 que surgiram depois foram porque já tinham sido criados, depois eram distritos, depois voltaram a ser município, depois voltaram a ser distrito, enfim, teve toda uma questão judicial para esses municípios, e aí depois, por fim, eles se tornaram municípios mesmo. Então, faz bom tempo que não se criam novos municípios, e até a legislação não permite mais tanta facilidade que se criem novos municípios. E no 21, os 15 municípios aí possuem mais de 1 milhão de habitantes, concentrando aí 21% da população brasileira. Outro conceito que existe, agora conceitos mais ligados ao agrupamento de municípios, né, são as regiões metropolitanas. Então, você tem aí o agrupamento de municípios pode gerar, né, pensando aí na integração da organização, planejamento e a execução de funções públicas, né? Quando se existe em uma região metropolitana, os prefeitos se reúnem para discutir problemas em comuns das regiões metropolitanas. Mas algumas discussões também sobre quais municípios deverão compor aquela região metropolitana, tem toda uma questão política por detrás também. No Brasil são 81 regiões metropolitanas, e existem alguns outros conceitos um pouquinho que eles diferenciam um pouco das regiões metropolitanas de região metropolitana por peculiaridade. Por exemplo, você tem duas regiões, regiões que são agrupamento de cidades, mas não necessariamente elas estão no mesmo estado. Elas estão em estados diferentes, tem outro nome. Então, existem alguns outros conceitos, mas daí são menos regiões. Daí são chamadas de colar, núcleo, área de expansão e região integrada, desenvolvimento e aglomeração urbana. Tem alguns outros conceitos, mas o principal é de região metropolitana. Região metropolitana teve um boom no Brasil, de uns 10, 15 anos atrás, aí, surgiram várias regiões metropolitanas. Antes eram menos, depois várias surgiram. Há uma discussão também, se faz sentido algumas regiões metropolitanas ou não, mas enfim. O outro agrupamento que existe é o agrupamento de micro-região e meso-região. Eu posso agrupar os municípios em micro-região ou em meso-região. Isso tem a ver também com um agrupamento mais ligado à diversidade cultural, econômica, social, natural e política também. Há grupos de municípios que são mais ou menos, de certa forma, parecidos por essas características. Eles são agrupados em 558 micro-regiões e 137 meso-regiões. Tem uma amiga minha que trabalhou bastante com questão de saúde, de mamografia, até o doutorado dela tinha a ver com mamografia, e ela trabalha muito com esse conceito de meso-regiões e micro-regiões, principalmente porque geralmente na sede da micro, ela quis analisar períodos diferentes, como era no passado, depois como foram se desenvolvendo. No passado, quase que a mamografia, os aparelhos de mamografia eram especificamente na sede da micro-região. E aí você tinha toda uma necessidade das cidades vizinhas irem até a sede da micro-região para fazer um exame de mamografia. Depois ela foi analisando essa expansão, mas foi talvez não dos únicos, mas um trabalho bem legal que eu vi usando mais o conceito de micro-região, sabendo que existe essa dependência, de certa forma, daqueles municípios em torno de uma sede, por exemplo, na sede da micro-região, né? Principalmente para estudar, ou para fazer algumas atividades específicas quem aqui nunca fez, talvez já fez estudo de geomarketing para shopping, né? É bem interessante, às vezes, olhar essa visão de micro-regiões, né? Ou meso-regiões, talvez, né? O potencial não está... Quando você não quer, falo agora já entrando no curso de geomarketing, mas pela dificuldade, às vezes, de calcular a área de influência, você não tem, às vezes, dado que gere uma área de influência, mas eu posso começar olhando meso-regiões, micro-regiões, um agrupamento das cidades para estimar, de fato, o meu potencial para abertura, por exemplo, de um shopping ou de um determinado, enfim, de qualquer outro ponto de venda. Eu falo de shopping, eu fiz muito para o shopping, estudo de shopping no interior, e aí eu analisava muito a meso-região.
Por último, depois, né, o agrupamento de municípios ainda, uma visão bem mais macro, você tem aí as grandes regiões, as 5 grandes regiões, né, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as 27 unidades federativas, né, são separadas, né, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Alguns dados do IBGE, por exemplo, a PNAD, não existem os dados não são disponibilizados por setor, nem por município. São disponibilizados ou por grandes regiões ou por UF. Então, tem alguns dados, dependendo do tipo da pesquisa, o plano amostral da pesquisa, eu não tenho informações para o município, mas eu tenho informações, pelo menos, para a UF. Às vezes ele divide em capital ou não, ele separa a parte da UF que não é capital, a parte da UF que é capital. Aí depende muito da pesquisa. Mas todas as pesquisas, que eu vou até falar mais de algumas, elas ajudam muito nas nossas estimativas em melhorar os nossos dados para que sejam disponibilizados no MapFrame. Bom, aí falando do censo geográfico, né? Você tem aí então o IBGE falou que divulgou já uma prévia, né, no final do ano passado, da população dos municípios, com base nos dados do censo demográfico e não com base nas projeções. Só para alguns municípios foi feita a projeção, mas já divulgou os dados aí da população dos municípios. E deu aí em torno de 207 milhões, né, quase 208 milhões de habitantes em 2022, de acordo com os dados preliminares do censo demográfico. A coleta, como eu falei, está ainda em janeiro e fevereiro. Eu acho que vai prosseguir um pouco ainda em março, aí. Vai prosseguir em março. Mas já estão começando a trabalhar na parte de disponibilização, não disponibilização, de análise desses dados, né? Acho que alguém perguntou sobre confiança nos dados do censo quando eles saírem, né? Quais dados podem ficar prejudicados. Teve até um artigo esses dias de um demógrafo, que teve uma discussão de um ex-diretor do IBGE que falou sobre falou que o dado do censo não dava, acho que o Marco Miranda que perguntou, que um ex-diretor do IBGE falou que o censo desse ano não dá para confiar, é melhor não jogar fora, mas esquece, porque tá bem ruim, porque apareceu muito na mídia sobre essas questões, né? Enfim, aí saiu todo um grupo técnico do IBGE, tanto de demógrafos que são independentes do IBGE, que estão em departamentos de demografia aí pelo Brasil, saindo em princípio. O censo já, falar que agora o censo, que os dados desse ano, de 2022, tem problema, imagina então em 2010, né? Em 2010 e em 2000, quando era o censo, era muito mais precário, as informações eram muito mais difíceis de ser coletadas. Todo censo vai ter erro, as pessoas têm dificuldade, às vezes, em não responder, que às vezes não querem responder também. Você tem a questão da renda, né? Domicílios às vezes mais de alta renda, mais difícil de acessar, os condomínios, os prédios de alta renda, às vezes não respondem. A questão da idade também, tem questão que as pessoas jogam a idade ou para próximo de 0, para próximo de 5. Tudo isso sempre foram erros que já existiam e que vão continuar existindo. Tem que ter cuidado ao trabalhar, ao analisar esses dados. Eu acredito que o censo desse ano deve estar melhor ainda. As técnicas, os dados de como você medir esses erros estão muito mais, tanto tecnologicamente quanto pela rapidez computacional, você consegue estimar muito melhor esses dados, se estão errados ou não estão errados, e também verificar a qualidade, né? Então acho que está muito mais... Acho que pela questão da mídia também, ficar divulgando muito mais coisas, parece que o problema não sei, pelo menos a sensação que eu tive, que o problema é grande, mas eu acho que não é tão grande assim. Acho que o censo é confiável, tem a dificuldade, tem erros em si, enfim. Mas isso sempre teve, o IBGE, existem técnicas de estatística. O bom do ser estatístico é isso, né? Você conseguir trabalhar com o erro e analisar o erro, e acho que é o que nós gostamos de fazer, né? Se não tivesse o erro, não teria talvez a estatística para tentar dizer ali com uma certa precisão do quanto que nós estamos falando, do que nós estamos falando. Não estou falando um número exato, mas eu estou falando um grande grau de precisão. E para dados sociodemográficos, que o Marco pergunta, né, alternativa ao censo para dados sociodemográficos, um jeito, principalmente não para renda, existem alguns projetos de tentar trazer dados já vi alguns projetos,
caso bem específico para São Paulo, de tentar estimar renda com dados de empresas de energia, por exemplo, mas que o IBGE consegue fazer mesmo com o dado que ele tem para falando principalmente dado demográfico. Idade, sexo, nascimento, morte, são com os registros civis, né? Em países pequenos, a Bélgica é um exemplo disso, onde o censo, você quase não tem censo mesmo. Os dados do registro civil, você sabe quem entrou no país, você sabe quem saiu, sabe quem nasceu, sabe quem morreu. E aí você tem quase que exatamente quantas pessoas moram no país naquele exato dia, por exemplo. Falando dia, mas você tem esses dados com uma ótima qualidade. Então isso permite o censo não ter essa necessidade de censo. Você tem pelo menos para as questões demográficas básicas, né? Tamanho da população e o perfil da população em termos de sexo e idade, você tem esses dados muito mais rápidos. Se você quiser mais outras informações, você tem que fazer outros tipos de pesquisa mesmo para obter esses dados. Mas o que o censo tem feito também, tem trabalhado conjuntamente com esses dados do registro civil para melhorar a qualidade desses dados para chegar nas estimativas mais precisas possíveis. Você vai ter dificuldades, cidades às vezes menores, cidades, dependendo do grupo que você trabalha. Eu trabalhei uma época que eu fiz umas pesquisas, isso já mais na parte, quando eu estava no mestrado também, junto com o pessoal, sobre violência. E aí você tem erros também nos dados de mortalidade por violência. Às vezes não são registrados como violência, não são registrados como homicídio, são registrados por outras causas, enfim. Todo dado, de certa forma, ele tem um certo erro e suas especificidades, você tem que entender bem isso antes de começar a fazer um determinado trabalho. O IBGE, por exemplo, em 2000 não tinha informações sobre óbitos na pesquisa do IBGE. Em 2010 eles inseriram e em 2020 também inseriram. Você pergunta na amostra quantas pessoas morreram, as pessoas que morreram, qual era a idade das pessoas que morreram. Isso ajudou bastante também a entender a dinâmica demográfica. Bom, acho que basicamente é isso. E tem mais algumas pesquisas, né? Que também utilizam, tô falando principalmente aqui, várias estruturas grandes aqui, falando mais das informações que hoje vocês veem já na MapFly. Tanto do censo, a PNAD também, tinha a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ela era anualmente, ela foi encerrada em 2016. E aí o censo ia até os domicílios, mas apenas em uma amostra, e depois disponibilizavam informações só pelo Brasil, grandes regiões, UF e para 9 regiões metropolitanas. O desenho amostral só permitia para essas áreas. E aí também era informação bem completa, era todo ano, né? Tinha anual essa pesquisa sobre educação, trabalho, rendimento, era um mini censo, vamos dizer assim, mas não disponibilizava os outros, não tinha dado por setor censitário, por área de ponderação e nem por município. A amostra não permitia fazer uma análise, uma inferência por município. E a cada ano modificava esse tema com uma periodicidade variável. Então, um ano nós vamos perguntar também sobre saúde reprodutiva, o outro ano nós vamos perguntar sobre internet. Cada ano ia perguntando um tema específico. Depois disso, quando encerraram a PNAD, criaram-se a PNAD contínua, que ela começou, algumas seriam mensal, então mensalmente pergunta, mas daí é disponibilizado também por uma questão de tempo, de processamento, de orçamento também, porque daí teria que ser uma amostra muito, muito grande. Pergunta mensalmente, os IBGE disponibilizam informações sobre a força de trabalho, mas somente para o Brasil. Né? Taxa de desemprego, taxa de ocupação, desocupação, os conceitos que existem por detrás do trabalho, mas somente para o Brasil, por uma visão Brasil. Você não sabe nem por UF, não sabe nem por região. Uma visão mensalmente, essa visão para o Brasil. Trimestralmente, porque daí ele tem um período maior, ele consegue fazer uma amostra maior, ele disponibiliza, faz a mesma pesquisa sobre força de trabalho, mas daí disponibiliza por geografias maiores. Tem Brasil, grandes regiões, as 5 grandes regiões, por UF, regiões metropolitanas e municípios da capital. Depois, dados anuais. Então, e anualmente eles complementam com outro tipo de pesquisa e outros indicadores complementares à força de trabalho.
e também tem uma parte que é variável. Cada ano eles podem, mas é uma PNAD anual, ela disponibiliza também pelas visões mais macros aqui, não disponibiliza para todos os municípios do Brasil, algumas informações específicas, algum questionamento específico que o IBGE escolhe para querer estudar e disponibiliza esses dados por região. Depois tem a POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. Acho que teve uma pergunta sobre dados da PNAD, né? Dados de potencial de consumo, já tentei pegar pela PNAD, mas sem sucesso. Confesso que eu acho que não existe dado de potencial de consumo pela PNAD. A PNAD ela está no conceito muito mais sociodemográfica, informações ligadas a trabalho, né? Educação, trabalho, rendimento e habitação em si, do que potencial de consumo, do que orçamentos familiares, por exemplo, que daí seria a POF. A única pesquisa mesmo que pergunta que é possível para gerar potencial de consumo é a pesquisa de orçamentos familiares. Infelizmente, ela é custosa também pelo modo que ela é coletado. A última foi em 2017, 2018. Eles queriam fazer ela meio que anualmente, também entre os censos, né, para não ficarem duas pesquisas no mesmo tempo, mas entre os censos elas tentarem serem feitas, mas até agora sem previsão para ser realizada a próxima pesquisa de orçamentos familiares. E aí ela sim questiona, pergunta toda, analisa todo o seu consumo, né? Todos os seus gastos, pelas várias categorias, subcategorias. Então ela analisa tudo, sabe o gasto que toda a família teve, o domicílio teve. Também é amostral, não daria para fazer isso, você analisar, você nem perguntar, né, pessoa, você não lembra nem que você comprou no mercado ontem. Então o recenseador ele fica quase que no domicílio da pessoa, analisando por uma semana todo o gasto daquela família, fazendo o levantamento. Então é uma pesquisa bem custosa. E é ela que permite ter os dados sobre orçamentos familiares como que é o orçamento familiar para cada domicílio do Brasil. E existem algumas informações também de rendimento das famílias, o perfil das famílias, que daí dá para cruzar com outros indicadores. E aí depois tem que usar mais alguns dados indicadores econômicos para tentar fazer algumas estimativas do comportamento do orçamento familiares para frente, né? O que está acontecendo para tentar estimar. A pesquisa de orçamentos familiares, o potencial de consumo é uma estimativa, talvez a estimativa mais difícil, talvez não, com certeza a estimativa mais difícil de ser feita. Ela tem algumas técnicas baseadas em economia, né, de algumas técnicas econômicas, econométricas, tenta estimar. Sabemos que existe e tem um certo erro, é difícil você dizer com precisão quando você está errando ou não, mas você acredita que as técnicas elas permitem, né, até por alguns indicadores de IBGE, permitem fazer essas projeções de como que está o orçamento familiar. Existe também outra pesquisa que é municipal, que é a pesquisa de informações básicas municipais. Ela é anual, todo ano o IBGE disponibiliza esses dados para todos os municípios do Brasil. A prefeitura é quem informa os dados, e são dados sobre a estrutura, dinâmica e funcionamento da instituição pública municipal, mas do município em si. Então, quer saber mais como que é a prefeitura em si, se tem secretaria de diversidade, secretaria de educação, secretaria do meio ambiente, faz várias perguntas sobre a estrutura municipal, a instituição pública em si mesmo, prefeitura, vamos dizer assim. Ou alguns órgãos que não estão necessariamente ligados existe conselho tutelar, como que é, tem computador em determinado órgão, faz várias perguntas sobre os órgãos. Está ligado mais a essa questão, né, da gestão pública municipal. Por último, depois você tem só aproveitando que o Marco perguntou sobre a questão falando da POF, né? Hoje em dia, uma grande parte das vendas do varejo são feitas online. Como mensurar o potencial de consumo de uma área geográfica quando as vendas são feitas? Então, a POF, ela permite isso, né? A POF, ela garante o dado, ele não impede, eu estou falando da unidade de domicílio onde que é compra. Independente se a compra é online ou física, eu não estou falando da compra física, né? Eu estou falando de onde foi comprado, eu estou falando de quem está comprando. Então, a POF, eu sei que eu não lembro se ela diferencia se a pesquisa se a compra é online, porque ela tem
acho que ela diferencia até se a compra é online, se a compra é física. Mas eu estou falando da unidade de onde a pessoa está comprando, onde mora quem está comprando. Então, se eu comprar tanto no online ou comprar fisicamente, o consumo básico, vamos dizer assim, vai ser para ser feito. Eu estou pensando no domicílio que está consumindo.